Excelente dia! Hoje eu tô querendo falar sobre excelente dia, sobre a gente declarar as coisas, né? Sobre a gente colocar positividade nas nossas palavras. Hoje eu tô lendo o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, e aí já mexeu, nas primeiras páginas já mexeu comigo, me deu vontade de gravar e falar um pouco sobre essa positividade, né? A necessidade de ser positivo, né? Hoje a gente tem tantas nomenclaturas novas, né? Como é, mindfulness, né? Que talvez traduzida para o português a gente possa entender aí como uma plenitude. Eu estava vendo um exemplo como que esse essa saudação, essa positividade, ela pode mudar o dia, sabe? Eu tava vendo essa história que ele tava contando e me deu esse clique, que é exatamente o porquê que eu uso esse excelente dia, né? Todo mundo fala bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo fala as mesmas coisas automaticamente. Às vezes você não está querendo passar realmente que você está vivendo um excelente dia, um bom dia somente, né? Às vezes você está falando por educação e você não está passando essa vibração. Então eu achei muito interessante. Ele conta a história de um motorista de ônibus que em Nova York, ele estava ali no meio do centro, do downtown, e quando ele entrou dentro do ônibus, a primeira coisa foi uma grande saudação. Era um motorista negro, uma grande saudação com um grande sorriso, e ele já, né, convidou para entrar dentro do ônibus com uma atitude positiva. E aí ele ficou reparando que daqui a pouco todo mundo que entrava no ônibus, ele fazia a mesma coisa, ele dava, né, uma saudação positiva. E no caminho ali ele começou a falar com alguns, né, falar sobre como que a cidade ali estava tendo, oferece diferentes coisas, né, estava tendo uma exposição em um parque, estava tendo um novo filme que estava num cinema, que estava disponível para todos, e como que tinha um movimento ali na cidade para ajudar pessoas em tal sentido. Então, assim, um cara apaixonado pela vida, sabe? Um cara que às vezes você pode esperar um motorista de ônibus, você pode esperar o que dele? Às vezes nada, nem um sorriso. Às vezes simplesmente é, a cara fechada, porque às vezes ele está infeliz com o que ele está fazendo, às vezes ele está passando por algum problema e aí ele quer descontar, ou ele sem querer desconta, né, nas pessoas, e aí ele quer talvez acelerar demais, aumentar a velocidade para acabar logo o dia dele. E a atitude desse motorista foi exatamente o contrário. Ele saudava todo mundo, né? Ele fazia uma saudação ali para todo mundo que entrava. Ele tentava ser o mais agradável possível e passar essa energia para as pessoas. E ele descreve que quando ele estava descendo do ônibus, né, e ele reparou isso, outras pessoas descendo antes dele, que ali ele falava em palavras diferentes sempre para cada pessoa, né? É, Tenha um excelente dia, né? Que as coisas deem muito certo para você, sorria, né? Nova York é lindo, e ele sempre motivando as pessoas ali, sabe? Isso mexeu comigo assim, porque é uma realidade muito grande quando você encontra com alguém que tem essa luz, que tem esse brilho pelo dia, independente do que ele está fazendo, independente de qual que é a profissão dele, independente do que o dia dele tá acontecendo ali, o que aconteceu no dia anterior, o que ele está carregando, ele te joga essa positividade, né? Então isso é uma inteligência, né? Isso é um emocional que você descarrega para as pessoas, e ali você pode estar mudando, né, o dia de algumas pessoas. Imagina esse cara ali dentro de um ônibus em Nova York, onde está todo mundo indo trabalhar, e ele simplesmente
passa uma energia positiva para pessoas que ele nem conhece, que às vezes nem iam notar a presença dele, e como provavelmente muitos nem notaram, né? E ele simplesmente ele fala com positividade, ele joga para fora amor, carinho, né? Então a gente dá o que a gente tem, né? Cada um dá o que tem. Então às vezes no seu dia você tá, né, sendo carrancudo, você tá sendo desagradável, sendo indiferente, né? A indiferença também dói bastante, né? Aquele bom dia falso, ou aquele me desculpa sem, sabe, assim, por nada. Aqui nos Estados Unidos tem muito isso, né? As pessoas pedem licença e falam I'm sorry, né? Me desculpa para tudo, mas às vezes eles nem realmente têm a intenção de falar isso, só falam por falar. Então, como que uma atitude positiva pode mudar às vezes o dia das pessoas, e essas pessoas passarem isso para frente. Uma vez aconteceu comigo, dentro desse processo aí de aprendizado, né? Eu já tinha pegado esse negócio de, né, proclamar excelente dia, e de forma diferente, nada de bom não, excelente dia, vamos embora. E acordando 5 horas da manhã, indo para academia, né? Então assim, eu acordo já às 5h30, 5 e pouco, já estava pegando o carro, indo para academia. Cheguei na academia, né, faço ali, né, as minhas orações no caminho e coloco alguma coisa interessante para escutar, né, às vezes alguma aula, alguma coisa, né, enquanto eu estou fazendo a malhação, ou correndo, algum esporte ali, algum exercício, né. E aí teve esse dia que eu estava entrando dentro do vestiário, né, já né, naquela minha rotina ali, e entrou um cara novo. Eu lembro que eu já tinha visto várias vezes, e é um cara diferente, sabe? Sabe aqueles caras que sempre se vestem todo colorido? Parecia ser alguém assim, sei lá, médico, executivo, não sei, alguma coisa assim, sempre muito bem vestido, logo de manhã, né? E com bastante cores, né? Esse cara, ele, quando eu o via na academia, ele estava sempre com roupas coloridas, né? E sempre com uma bandana amarrada assim. Ele gostava de fazer um exercício de remada, e ele tinha essa roupa do pessoal da remada e tal. E no início eu fiquei assim, meu, cara é diferente, né? O cérebro já quer colocar pejorativo no negócio, mas eu fiquei olhando, cara é diferente. E aí, por algumas vezes eu vi ele saindo para trabalhar também, aí ele colocava umas camisas super legais, né, assim, bem coloridas, e tudo muito diferente dele, sabe? O cabelo um pouco maior, assim, tudo que ele se veste ali, bem colorido, sempre alegre, né? E aí, eu acho que um dia ele me cumprimentou, né? Acho que de ver todos os dias ele me cumprimentou, e eu perguntei para ele, e aí, como é que você tá? Ele virou e falou para mim assim, fantastic. Aí eu falei, uau, adorei essa, sabe? Eu já usava o excelente dia, né, falando para as pessoas, excelente dia e tudo mais. E aí esse cara foi disruptivo, né, porque geralmente você pergunta aqui simplesmente por perguntar também, né, as pessoas, igual, acho que em português a gente fala, né, como que você tá e tal, tá tudo bem, tudo beleza, e vai seguindo. Aqui tem esse negócio, né, a mesma coisa em inglês, né, how you doing, tipo, como que você tá e tal. E uma coisa que eu não admiro de jeito nenhum, que eu odeio ouvir aqui, é not too bad, tipo assim, né, não tão mal. Cara, que dia é esse que não tá tão mal, assim? Aí de repente você encontra um cara que vira e fala assim, como que você tá? O cara, fantástico, tô fantástico, tô bem. Isso é o que, cara? Isso é 7h30, 7h40 da manhã, depois de ter malhado. E eu comecei a perceber que ele falava isso pra todo mundo. Todo mundo perguntava pra ele e tal, e aí, como é que você tá? Ele, fantastic. E aí, tipo, eu peguei aquilo, né? Então, direto quando eu encontro com alguém assim, ou pessoas que eu não conheço, perguntam como é que você tá, eu já mando um fantastic também, entendeu? Porque esse é o negócio de você passar essa vibração, passar essa positividade, né? Lá na história do Daniel Goleman, ele fala assim também que ele, né, psicólogo, doutorado, né, o cara da inteligência emocional, ele fala assim que ele estava
com o jornal na mão, né? E reparou outras pessoas também com o jornal na mão. Isso, ele escreveu o livro nos anos 90, né? E é um livro best-seller, para quem nunca leu, Inteligência Emocional, Daniel Goleman, tipo como se fosse o mestre aí da área de inteligência emocional. Mas enfim, ele fala que nesse jornal que ele estava na mão, tinha um monte de headline, né? As manchetes, né, que a gente fala aí. E ele tava assim, olha, estudante, né, assassina no massacre na cidade tal, depois 4 pessoas sendo processadas por estelionato numa comunidade de velhinhos e tal. E a terceira notícia era ladrões invadem a casa, tipo assim, uma sequência de 5 notícias ruins na capa do jornal. E aí ele fez um paralelo, né? Ele traçou um paralelo ali, como que aquele motorista estava quebrando o que poderia ser já o começo de um dia ruim. Que se ele não tivesse vivido aquela experiência como motorista, ele já teria visto logo aquele jornal com aquele tanto de notícias e talvez ia entrar para dentro dele, né? Mas ele sendo Daniel Goleman, provavelmente não. Mas ele fazendo a avaliação do todo ali, de todos que estavam à volta dele, com o jornal na mão. E acho que é um pouco do que eu vivia, sabe? Assim, eu tinha muito isso, principalmente nessa questão aí de política, né? Quando a gente teve essa questão de direita e esquerda, não quando a gente teve, né? Isso sempre existiu, mas desde há muitos anos atrás, né? Essas competições políticas, né? Quem que é de direita, quem que é de esquerda, quem que é isso, quem que é aquilo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E eu fiquei um cara muito focado em notícias, eu gostava muito de ouvir as notícias. Então a primeira coisa que eu fazia quando eu entrava no carro era já ligar. Aí no Brasil eu ligava na CBN, já ia escutar nos programas de manhã para ver as notícias. E aqui nos Estados Unidos eu já ligava no programa, não lembro qual, tipo CBN também, que falava, né? E assim, acompanhei vários processos aqui, processos de impeachment do Trump, e sabe, e processos de democratas versus republicanos, e cara, e consumia muito isso aí, e no meio disso aí todas as notícias, né? Então assim, eu já acordava e queria ficar a par de tudo que acontecia, e sempre achei isso muito bacana. Mas quando eu começo ao entendimento de que, cara, todas essas notícias logo no início da manhã, nada mais do que me posiciona para um dia mal. Nada mais do que me posiciona para um dia já retraído, sabe? Onde eu já estava pegando negatividade do mundo, da política, das pessoas, né? Já escutando, porque é muito mais, se vende muito mais notícia ruim do que notícia boa, né? A gente tem muito mais curiosidade, é natural do ser humano de ver notícia ruim do que notícia boa, né? Basta olhar nos jornais, basta olhar aí na rede social, os vídeos que tem milhões de visualização são os vídeos que estão com tanto, sabe, notícias ruins, falando mal de pessoas, denegrindo a imagem de pessoas, ou falando sobre crimes, falando sobre golpes, falando sobre tudo. Você entra na Netflix, tem 1 milhão de documentários, né? Tem documentário sobre a Richthofen aí, a menina que mandou matar os pais, tem milhões de pessoas assistiram, né? E são vários, né? Os Nardone, não sei, tantas pessoas que foram feitos documentários sobre a vida deles, e as pessoas ficam vidradas assistindo isso, sabe? E ao mesmo tempo, o Daniel Goleman, que é o cara de inteligência emocional, eu duvido que as pessoas já assistiram vídeos sobre a vida dele, sobre como que ele começou a implantar isso nos anos 90, sobre todos os estudos que ele já fez sobre a inteligência emocional, sobre, né, você ter capacidades emocionais que às vezes vão, às vezes não, né, e na maioria das vezes vão te levar para níveis mais elevados num todo, né, de capacitação profissional, de capacitação
social, nos seus relacionamentos e tudo. Então, assim, tá tudo disponível, mas a gente tem, o ser humano tem essa vontade, essa curiosidade muito mais pela notícia ruim do que pela notícia boa, do que ouvir, porque notícia boa tanto faz, né? Aquela pessoa ajudou outra, né? O vizinho que deu alguma coisa para ajudar o outro ali, sabe? Isso não vai na notícia, sabe? Tipo assim, aquele projeto social que alguém está fazendo, que levanta muitas pessoas. Às vezes vão lá tentar achar se tem alguma coisa que está sendo feita de errado para denegrir mais, sabe? Então, assim, é uma loucura de notícia ruim. Elas vendem muito mais do que notícia boa. E aí eu cortei, eu simplesmente tomei a decisão. Eu falei, eu nunca mais vou assistir notícia, eu não quero mais saber de notícia. Por quê? Porque eu quero viver a notícia da minha vida. Eu quero saber qual que é o telejornal que está passando no meu dia a dia, sabe? Quais são as notícias que eu vou contar amanhã sobre o meu dia de hoje, sabe? O que eu fiz hoje que amanhã vai ser uma headline, que amanhã vai ser uma manchete? O que vai estar na capa do meu jornal amanhã? Não o que eu vi dos outros, sabe? Aquela experiência, aquela vontade de fazer a minha vida ser a notícia boa, ao invés de consumir, né? De puxar toda aquela notícia ruim. A própria palavra diz, né? Se os meus olhos forem claros, né? Foram filtrados, né? Uma parte assim, então eu serei livre, então eu terei paz. Né? Então, assim, os nossos olhos e ouvidos são entradas da alma. Né? Então, a gente vê um exemplo desse de um motorista que simplesmente, né, com um bom dia, um excelente dia, uma atitude positiva dentro de, às vezes, uma realidade que talvez muitos teriam uma atitude negativa, assim como o cara da academia que eu contei, né, disruptivo, vai te levar para um outro caminho. Então, talvez o que a gente deva pensar é como eu estou tratando, né? Será que você está fazendo isso também? Será que você está no seu dia a dia trazendo isso, né, para as pessoas que estão à sua volta? Você está falando para elas positivamente? Você está trazendo para elas notícias, ou não notícias, mas também notícias, né? Mas você está trazendo palavras ali de clareza, palavras, né, de crescimento. Né? Uma vez eu escutei uma pessoa falando, as histórias que você conta, elas geram vida ou geram morte? Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, né? Quantas vezes eu gostava de contar histórias do passado, de, sabe, coisas, né, erradas, discussões, brigas, tantas coisas que já aconteceu na minha juventude. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, mas isso gera vida ou gera morte? Então, assim, será que você está fazendo isso? Uma outra comparação que eu vi uma vez as pessoas que andam no dia como um caminhão de lixo, né? O caminhão de lixo que passa, coleta lixo de todo mundo, coleta lixo de todo mundo, coleta lixo de todo mundo, e aí de repente o caminhão de lixo vai passando e a cada pessoa que encontra, né, em cada casa que vai, agora ele pega um pouquinho do lixo dele e joga nessa pessoa. Quando a pessoa te encontra, ela vem e joga um pouquinho do lixo que ela está carregando em você. Aí encontra com a outra pessoa, joga mais um pouquinho de lixo nessa outra pessoa. E aí ela vai descarregando aquele tanto de lixo que ela carrega. Então, assim, nós estamos sendo o quê? Propagadores de positividade, de energia boa, de fé, de bênçãos? Ou nós estamos sendo lixeiros, caminhões de lixo depositando lixo nas pessoas? Sabe, essa atitude que eu vi mexeu comigo e eu espero que mexa com você. Espero que mexa com você no sentido de eu quero desejar um excelente dia, não importa o que está acontecendo. E eu quero cortar as negatividades que estão entrando na minha vida. Né? Eu quero consumir informações boas. Eu quero sair do mundo das notícias, eu quero desligar do mundo dos jornais, do mundo da política. Foi quando eu abandonei tudo isso. Para mim não importa,
sabe? Do mesmo jeito eu vou acordar amanhã, vou fazer o que tem que ser feito, vou crescer, né? Vou fazer o meu papel como cidadão, vou votar, vou fazer tudo que precisa ser feito, mas eu não vou ficar consumindo isso no meu dia a dia. Isso não vai ser a primeira coisa que eu faço de manhã. A primeira coisa que eu faço de manhã é espiritualidade, é o meu momento é pensar na minha saúde, é programar o meu dia de forma positiva, é passar isso para as pessoas que estão à minha volta também positivamente. Então, será que é possível a gente seguir nesse caminho de bênçãos, né, de positividade? Eu tenho certeza que sim. Grande abraço, meus amigos.